Logo nas primeiras horas se começa a definir a rápida evolução do fogo. Segundo a fita do tempo da Associação Nacional de Proteção Civil, há vários pedidos de ajuda de pessoas cercadas pelo fogo, a que os comandos operacionais não conseguem dar resposta por falhas de comunicação. Presos pelas chamas nas próprias casas ou na procura de uma fuga, 64 pessoas encontraram a morte, 47 na Estrada Nacional 236-1, sem indicação para ser cortada até serem encontradas as vítimas mortais. A Nacional era, para os que arriscaram, uma alternativa ao corte do IC8, determinado às 18h50. A destruição revelou-se de forma mais cruel no dia seguinte. A Polícia Judiciária afastou qualquer indício de mão criminosa, afirmando que o incêndio teve origem numa trovoada seca. O presidente da Liga dos Bombeiros e vários populares levantaram a suspeita de fogo posto. Um mês depois da tragédia de Pedrógão Grande, as comunicações voltaram a falhar ontem, desta vez num incêndio em Alijó. Algumas aldeias foram evacuadas e um helicóptero caiu durante o combate ao fogo. Esta peça foi-lhe entregue na junta. Que peça era esta? Portanto, aquilo era tipo uma bomba de foguete. Era mais ou menos de que tamanho? De que forma é que tinha? Portanto, aquilo tinha para aí talvez 10 centímetros. 10 centímetros de comprimento e para aí talvez a espessura de um dedo. E tinha numa das pontas, tinha um tubozinho assim lá dentro, mais fininho, também em tubo. Dá a impressão que era a parte do rastilho. Mas achou que aquele engenho estava detonado? Sim, já tinha arrebentado. Sim. E o que é que fez ao engenho? Esse engenho, depois eu falei com o Presidente da Junta e o Presidente da Junta disse, gostava de ver isso. Entreguei ao Presidente, o Presidente teve a ver aquilo e disse, isto tem que ser visto a alguém, e ligou para a GNR. Esse engenho foi para a GNR, depois mais tarde eu ouvi dizer que já tinha sido entregue ao Ministério Público. Eu ouvi dizer que ali em Figueiró dos Vinhos que já tinham encontrado mais 3. Uns madeireiros que tinham encontrado já mais 3, talvez de outro feitio, que não posso precisar, que eu não vi. Há bocado em conversa disse-me que naquela altura, no dia dos incêndios, que ouviu explosões. Sim, ouvia-se muitas explosões aí nos cabeças e a malta dizia, olha, mais uma bilha de gás. Mas não, é impossível, porque no meio dos cabeças não há bilhas de gás. E certamente que eram esses explosivos que estavam por aí espalhados. Acha que houve aqui mão criminosa? Sim, acho que sim. E depois chegamos àquela outra coincidência que tu falaste ali no final da segunda parte, que é as comunicações voltaram a falhar. Sim. Mas deixa-me só terminar esta coisa da mão criminosa. Sim. Como vês, isto provoca revolta. Tu vês aquilo tudo queimado. As pessoas perderam as suas culturas, outros perderam a vida. Provoca revolta. E, portanto, quando tu dizes agora vou gastar não sei quantos milhões em meios, já está o país pacificado. Gasta à vontade, é preciso que não morra ninguém. E ninguém percebe que isto é ao contrário. Tem que gastar milhões em investigação. Se quisermos gastar metade do que se gasta em aviões e em meios, se quisermos gastar em investigação criminal, se calhar a mafia do fogo desaparece, ou pelo menos fica mais mansinha. Claro. Porque isto não pode ser. Isto não se pode acreditar que mão criminosa dá para justificar tudo. Dá, mas é preciso encontrar os criminosos. É preciso que os portugueses metam na cabeça uma coisa. Os fogos que existem hoje em dia em Portugal não são feitos por um incendiário qualquer pago com meia dúzia de euros para mais uma bebedeira. Isso já foi. Os fogos que encontramos em Portugal nascem de forma sistematizada, organizada, e o de ontem foi uma grande bronca, porque deu bandeira. Começou tudo ao mesmo tempo. Não era para começar. O ano passado, um homem que foi demitido e que sabe de fogo e de combate ao fogo por todos os cantos, por todos os poros, o ano passado explicou às câmaras de televisão que não é possível combater fogo quando no mesmo dia há 200 e tal acendimentos. Não existe. Não existe, quer dizer, não há florestas deficientes para no mesmo dia, não é, acenderem 200 pontos diferentes do país inteiro. São florestas teimosas. Não é? Florestas teimosas. Se isto fosse no tempo do Dom Dinis, não sei, tinham assado a rainha de Santa Isabel. Porque é preciso perceber isto. É preciso perceber que antigamente havia muito mais floresta. Havia muito menos capacidade de combate. E havia muito menos gente. Éramos 1 milhão. E portanto, toucas
Elas são bonitas, têm é que ter renda e ser postas devagar, senão a gente já não come. Claro. Está bem? Quanto ao Ciresp, é mais outra touca, mas essa é com boina. Percebes? Eu estou-me a rir, mas não tem piada nenhuma. Pois é, mas é que Não é tem piada verdade. nenhuma. Qual é a coincidência entre o fogo deste fim de semana e o do fim de semana de há um mês? O Ciresp não funcionou. Não, mas é que é preciso que o país saiba que o Ciresp não funcionou, não foi há um mês e hoje. O Ciresp não funciona. Ainda não perceberam? Então porquê que nós gastamos Entram no 300 centro e tal comercial. milhões? 44 milhões por ano. Entras num centro comercial, caput Ciresp. Não é? Pergunta a um polícia no meio de um centro comercial se ele tem Ciresp. Porque ele diz, quer dizer, eu tenho que ir à rua telefonar do meu telemóvel, senão não resolvo o problema. Tem uma vergonha. Então não é. Não é uma vergonha, é uma vergonha. roubalheira. Não é uma vergonha. É uma roubalheira. Especialmente se lermos o contrato. Porque houve aí um senhor que um dia chegou a um meio de comunicação à noite e disse, eu estive a ler o contrato, amigo. Não, você foi a ver o programa, temos pena. E fez bem em ver. E então foi-se gabar lá para a coisa que tinha descoberto. Descobriu pólvora. É só ler o contrato. Está lá. Sempre que houver azar, a culpa não é nossa. Desculpa lá, não é? Isto é a mesma coisa que fazes um contrato com o médico para ele te tratar e ele diz, sim senhora, mas sempre que o senhor ficar doente a culpa não é minha e sempre que o senhor não se curar a culpa também não é minha. Então para que é que és o médico? Mandou embora. E aqui é a mesma coisa. Ontem falhou o Ciresp. Quem é que resolveu o problema? O sistema de rádio dos bombeiros. Então o melhor é não termos o Ciresp, porque o sistema de rádio dos bombeiros funciona. Aliás, o senhor Presidente da Câmara de Alijó, lá estão fazendo. o Sr. Carlos Magalhães, dizia ontem que algumas zonas confirmou que esteve a ouvir comunicações do Ciresp e eu até tenho dificuldade em reproduzir o que o senhor disse. Portanto, eu digo que o senhor esteve a ouvir as comunicações do Ciresp, viu como é que falhou, onde é que falhou e porquê é que falhou. Mas quero-te dizer que, no Conselho, o único meio de comunicação a dada altura era o telemóvel privado. E também te quero dizer que, como o Ciresp falhou, chamaram o carro móvel, ou como é que se chama, o posto móvel, peço desculpa, chamaram o posto móvel do Ciresp para ir substituir a rede fixa do Ciresp. Claro. Chegou lá, eram 11 da noite. Dá vontade de dizer, pá, a festa acabou. O que é que vieste cá fazer? Já não vale a pena. Então até às 11 da noite. Como é que foi? Foi com a rede de segurança. Qual é? É a rede operacional de bombeiros ou... É a rede operacional de bombeiros. É a única que funciona. Mas estivemos aqui, não é? Tivemos aqui um senhor... É porque também... parece que houve alguma dificuldade em alguns meios em ter coragem de dizer onde é que saiu a informação de que havia dispositivos incendiários. Foi aqui, não tenham vergonha. Foi mesmo aqui, temos pena. Mas tivemos aqui o homem que explicou o que é melhor para substituir o Ciresp. Ele explicou. A Marinha tem um sistema já montado, portanto custa zero, não é? Pronto. Não dá dinheiro a ganhar a ninguém. É da Marinha, não é? Pronto. A Marinha tem um. E se o da Marinha não servir, o Exército tem outro com a que é a rede de repetidores. Também não dá dinheiro a ganhar a ninguém. É como os aviões da Força Aérea, não dão lucro. Porque não dão para tirar comissões para ninguém. Por isso é que Portugal é o único país do sul da Europa que não tem aviões na Força Aérea de combate ao fogo. Pois. Ou acham que há alguém melhor do que os pilotos da Força Aérea para o que quer que seja? Vejam lá quando eles saem da Força Aérea, o que é que eles vão fazer? Basta dizer, sou piloto da Força Aérea Portuguesa. Bora. Não é? São contratados para tudo. Para todas as companhias. Até para companhias de combate a fogos. Para todo lado. Não é? Exatamente. Quando saem da Força Aérea, até são contratados para pilotar aviões de combate a fogos. Então, qual é que é o nosso problema? Se calhar não é nosso. Se calhar não é um problema dos portugueses. É um problema de meia dúzia de portugueses. O documento é confidencial e está datado de 8 de agosto de 2014. Uma auditoria externa pedida pelo então Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, sobre o funcionamento do Ciresp. Já nessa altura se sabia que o sistema que deveria ligar todos os organismos de socorro do país não ligava coisa nenhuma. O relatório põe mesmo a nu as fragilidades de uma rede que, pela segunda vez, falhou em Pedrógão Grande. Primeiro durante o temporal de 2014 e agora durante o incêndio mais trágico de sempre. O relatório de 2014 refere mesmo o baixo nível de redundância existente na rede, referindo que este se encontra num estágio de desenvolvimento inicial, de acordo com as melhores práticas internacionais. E por isso recomenda medidas a curto e a médio prazo que nunca chegaram
a sair do papel. O investimento iria custar, nos primeiros 2 anos, cerca de 1,4 milhões de euros. Já numa fase mais avançada, estimava-se um investimento a rondar os 11 milhões de euros. Pergunto-lhe se desde essa altura, no seu distrito, estamos a falar onde tudo aconteceu, esta tragédia de Pedrógão, se alguma coisa foi feita, porque foram apontadas muitas debilidades, muitas fragilidades, se alguma coisa foi feita no sentido de colmatar essas lacunas. Olha, não tenho conhecimento de que tivesse sido feito nada em concreto. O falhanço do Ciresp também explica, no seu entender, a tragédia de Pedrógão? Sim, faz parte do conjunto de situações que contribuíram para termos tão grave desfecho. Várias vezes foram identificadas falhas do Ciresp. E repare, e a população neste momento está incrédula quando se tem conhecimento de extratos do contrato feito pelo Estado, onde um contrato que pretende ter em funcionamento um sistema de comunicações em situações de emergência, o próprio contrato prevê que, se houver emergências, o sistema não funciona. Vejamos mais estes exemplos. O relatório aponta falhas na cobertura da rede em Leiria, precisamente o distrito a que pertence Pedrógão Grande. 3 anos depois, mantêm-se as mesmas zonas sombra. O colapso anunciado das comunicações era inevitável. Com ele falha também o pedido de ativação de uma unidade móvel que poderia restabelecer o funcionamento da rede. Mas como é possível? Só temos 2 viaturas que são fundamentais para um sistema manter... E para tantos milhões que estamos a pagar. Exatamente, e para tantos milhões, como é que isto é possível? Mas agora repare, para ver o descaramento e a falta de vergonha, é isto. Essas viaturas são da responsabilidade do Estado e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a sua manutenção e estarem preparadas para funcionar. E acontece isto. Mas depois, esse mesmo Estado, através do Serviço da Autoridade Nacional de Proteção Civil, não é, tem o descaramento de, todos os anos, até o dia 15 de maio, solicitar aos presidentes das direções das associações de detentores de corpos de bombeiros e aos seus comandantes que ponham por escrito, que façam uma declaração em como têm as suas viaturas inspecionadas, com o seguro e com as manutenções feitas prontas a intervir. Eu agora pergunto. Quando eles próprios não têm? Quando eles próprios não têm. Outra das lacunas apontadas prende-se com a autonomia energética que, em baterias, nunca deveria ser inferior a 20 horas para os locais mais críticos, ao mesmo tempo que deveriam existir geradores com uma autonomia de funcionamento ininterrupto que deveria variar entre 3 a 5 dias. Um negócio que nasceu torto e que nunca se endireitou, adjudicado precisamente pelo então Ministro da Administração Interna, o agora Primeiro-Ministro, António Costa. Esta novela do Ciresp, não sei se já percebeu, de há quantos anos é que andamos a falar no Ciresp. Começamos a falar nisto final dos anos 90, princípio de 2000, que seria para entrar em funcionamento no Euro 2004. Estamos em 2017 e ainda não funciona. Estamos em 2017 e não funciona. 600 milhões é quanto para já está a custar a todos os contribuintes um sistema que não funciona.